Telcuri, vamos lá, porque acabou de sair, viu? Levantamento que mostra o cenário lá no Rio de Janeiro. Temos aqui a nossa conexão com o site da CNN para a gente colocar a reportagem no nosso telão. Pesquisa Real Time Big Data. Primeiro vamos por onde? Vamos pelo cenário nacional? É a manchete que a gente traz ali em destaque na nossa tela. Então vamos começar pelo levantamento que traça o desempenho de Flávio Bolsonaro e do presidente Lula na disputa presidencial. O que aponta o levantamento que ouviu 2.000 eleitores do estado do Rio de Janeiro entre os dias 9 e 10 de março, o levantamento que tem margem de erro de 2 pontos percentuais. Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, é senador, superando Lula e liderando os cenários de primeiro turno do Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro está no seu território, né? Tá em casa e repete uma tendência que já era esperada. Se a gente considerar, por exemplo, em 2022, Jair Messias Bolsonaro perdeu as eleições nacionais, como a gente sabe, para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente está vendo aqui Flávio Bolsonaro com 40% no cenário de primeiro turno no Rio de Janeiro, contra Lula com 35%. Para se ter uma ideia, Bolsonaro venceu o segundo turno das eleições que ele perdeu nacionalmente, venceu o segundo turno no Rio de Janeiro. Então, naquela época, Bolsonaro venceu por 56%. Contra 43% do presidente Lula e venceu não só no estado do Rio de Janeiro, como na cidade do Rio de Janeiro. Que é o berço político da família Bolsonaro, né? Então temos esse primeiro cenário com Flávio somando 40%, Lula 35%. É um cenário que traz também os nomes de Ratinho Júnior, que soma 6%, Zema 4%, Aldo Rebelo 1%, assim como o Renan Santos. Não sabem, não responderam, são 7%, brancos e nulos 6%. Aqui é um outro cenário no qual o Flávio Bolsonaro apresenta 41%, Lula 36% e temos a troca do nome do PSD. Então sai o Ratinho Júnior, entra Eduardo Leite, ainda uma grande indefinição com relação a quem será esse nome do PSD, que diz que vai ter um cabeça de chapa nessa disputa pelo Palácio do Planalto. Nesse caso, Romeu Zema passa do candidato do PSD com 5%, Leite soma 3%, Aldo Rebelo 1%, Renan Santos também 1%. Esse ponto é importante porque o PSD tem hoje 3 possibilidades na manga, essa estratégia, pelo menos do Gilberto Kassab, presidente do partido, de ter o Eduardo Leite como possibilidade, o Ratinho Júnior, que é governador do estado do Paraná, e também o Ronaldo Caiado, que é governador do estado de Goiás. São 3 possibilidades que ele vai testando também com base no que as pesquisas estão mostrando no momento para lançar o seu pré-candidato à presidência da República. É justamente aqui o terceiro cenário, com o nome do Caiado, aí o Flávio soma 40%, Lula 35%, Caiado 5%, Zema também 5%, portanto aí os dois empatados, os dois governadores, Aldo Rebelo 1%, assim como Renan Santos, nulos e brancos 6%, não sabem, não responderam, são 7%.